O meu nome é completo: Pedro Francisco Pauta Musengue, mas abreviadamente Pedro Musengue. Sinto-me mais à vontade quando sou chamado Pedro Musengue. Nasci no distrito de Dondo, no posto administrativo de Mafambice, numa zona pacata, a não ser dizer mesmo pobre, que é a zona Bacalhau. Já não existe agora por causa da reestruturação da zona. Felizmente nasci no dia 3 de fevereiro de 1983. Até agora tenho 39 anos de idade, sou um filho, eu tenho, neste caso, 2 irmãos e 2 irmãs. No total somos 5. E também sou um jovem que foi criança, estudou como qualquer criança, naquelas brincadeiras de carinhas de arame, carinhas de matope, também ir nadar no rio, aquelas brincadeiras mesmo antigas. De facto, o meu ensino primário começou na escola primária Filipe Samuel Magaia. É uma escola que está lá, no Mafambice, onde eu fiz a primeira classe. Posto isso, na segunda classe, tinha que ser transferido para uma escola que muitos que podem residir no Mafambice agora podem não saber que naquele local foi uma escola chamada Escola de Macavalo. A terceira classe, felizmente, fiz de novo, voltei na escola Filipe Samuel Magaia, mas porque as condições já não permitiam, os meus pais deviam procurar a maneira de sobreviver, porque ali vivíamos de machamba. A machamba, os meus pais faziam arroz, em algum momento tinham que fazer alguns biscatos para comprar livros, porque na altura comprava-se livros, na altura matriculava-se, não havia um ensino gratuito. Então os meus pais tinham que fazer um biscato de plantar arroz, fazer o biscato disso, para nós conseguirmos ir à escola. E também não só, faz-se muita nipa. Nipa é aquele aguardente caseiro, tradicional. Então, em algum momento, tinham que fazer aquela nipa usando cana-de-açúcar, usando o próprio açúcar, juntado com farelo. Então, viram que era necessário afastar-se de Mafambice para vir aqui numa zona chamada Muda Serração, muito próximo daqui, depois de um shopping, para quem vai para Maputo. Fui, de facto, transferido quase no meio do ano, segundo semestre. Fiz a minha 4ª classe e 5ª classe na EPC de Muda Serração, aqui muito próximo, é contado do Manica, mas depois terminado a 5ª classe, fiquei sem condições, porque os pais já não tínhamos habitação em Mafambice, só havia ficado o terreno, mas sem uma casa. E tinha uma idade pequena, que não podia viver sozinho. Fiquei um ano, em 96, só a cuidar de macacos, na machamba. Tinha que ser afugentador dos macacos, outros animais que podiam invadir a machamba. Eu recordo muito bem uma mochila grande, eu ficava lá em cima e traziam comida para mim, amarravam com uma corda, então eu puxava, tinha que comer lá para vigiar os macacos, outros animais. Mas chegou-me à mente, sempre desde criança, apostei no ensino. Eu sempre gostei de estudar. E eu cheguei a dizer aos meus pais, desafiei-os mesmo, que já não me sentia à vontade de estar lá. Produzíamos sim, comíamos, mas eu queria estudar. Felizmente o pai me ouviu, disse, tá bom, não tem problema, filhos, vamos voltar. Voltamos a Mafambice. Em 97, retomo o ensino, a 6ª classe. Era o mais novo na turma. Naquela altura havia problemas de vaga e que os que não conseguiam estudar no curso diurno, de facto, deviam estudar no curso noturno. Então eu preferi estar a estudar no curso noturno. Era o mais menino de todos e sempre apanhava sono, às vezes sonecava, às vezes que era difícil, a distância da escola para lá onde eu vivia, era criança, um medo de bandidagem, mas consegui superar. Naquele ano não foi bom para mim, 97 foi um ano
de muita chuva, não consegui superar o ano, quedei mesmo naquele ano, reprovei, por razões mesmo óbvias, mas no ano seguinte consegui, de facto, a minha maneira, transferir para o curso diurno, que foi em 98. Eu conheci, fiz a 7ª, a 8ª, a 9ª classe, a 10ª, na escola secundária de Mafambice, e fiz a 11ª, também no Mafambice, e fui ver que, afinal de contas, era um filho de pobre e não poderia conseguir ir para a universidade, porque mesmo a escola básica eu não estava a conseguir. E porque tinha que sustentar os estudos, foi-me visto, de facto, a tentar procurar alguns biscatos. O primeiro biscato que eu, de facto, tinha, algumas coisas que fazia, era vender. Nós tínhamos um bananal lá em casa, então vendia a banana para comprar algumas coisas de escola, por aí fora, não sei lá quanto. Conseguimos superar, não tínhamos caril, era necessário que nas manhãs fosse pescar, pegava meu anzol, pegava alguns peixes, são 2 para almoço e jantar. Depois assava, ia à escola, voltava. Então a minha vida foi sempre de batalhas, não foi uma vida fácil. Os papais sempre estiveram aqui a mudar essa relação, porque lá para eles sentiam-se à vontade, questão de produção, por aí fora. Então, chegado o momento, com uma eternidade, mesmo na 10ª, percebi que de facto devia começar a procurar um pequeno emprego fixo. Não consegui, mas consegui o projeto da ADPP Esperança, quando entrou em Moçambique. A ADPP Esperança, vocacionado no combate, prevenção e combate da HIV-Sida. Fui um dos primeiros ativistas. Não se recebia nada, era subsídio. Fui educador de pares, em que devíamos educar os jovens a se prevenir. Naquela altura, a questão da HIV-Sida estava acentuadamente a se verificar em Moçambique. E em Mafambice, por causa de ter uma grande fábrica, tinhas muitas nacionalidades lá, muitas pessoas, havia convergência de muita gente, e o propagar do HIV-Sida também conheceu um número muito maior. Mesmo alguns amigos meus de infância, até agora tenho 1 ou 2, a maioria mesmo pereceram, e naquela altura o antirretroviral não era fácil, e só ouvir que tem HIV-Sida era um choque, Então eu consegui, de facto, esse buscado na ADPP Esperança, e trabalhamos, o que recebíamos era pouco, chegamos a receber só óleo, açúcar, algumas coisas só para comer, e conseguia me manter. Logo achei normal que poderia trabalhar nas farmas, com uma idade muito pequena, e quando penso, eu sempre costumo dizer aos meus filhos, a minha família, que vocês não vão conseguir em nenhum momento, e mesmo fico com o sentimento de que o homem sai muito longe. De facto, trabalhei no campo. Trabalhar no campo, nas açucareiras, é capinar, naqueles canaviais. E sei muito bem o que é capinar uma distância de quase 500 metros, 250 metros, a enxada. Durante a manhã até a tarde, você está lá. Consegui também cortar cana lá, plantei cana, carregar a cana, plantar, adubar a cana para ter mais saúde, também aplicar os produtos químicos. Na altura não havia essa tecnologia de abertura das valas de drenagem. Era necessário que o indivíduo, num espaço de 10, 20 metros, pudesse abrir a mão, a enxada, a picareta, não sei lá quanto. Então nós fizemos, eu felizmente fiz esse trabalho, mas era para suportar a escola, porque sempre eu dizia, tenho que ir à escola. Trabalhei alguns anos lá no campo. O último dos trabalhos que eu tive lá no campo, de que foi um episódio, o bem que vai para o mal que vai para o bem. Acharam normal que devíamos demolir uma infraestrutura do tempo colonial, que mesmo Caterpillar não conseguiu destruir. Tiveram Caterpillar, não conseguiu destruir. Mas depois disseram, olha, vamos levar aqueles indivíduos do campo, vamos fazer isso. E eu fui um dos que foi escolhido para lá. E quando lá estive, de facto, foi difícil, porque nos primeiros 7 dias, todos mijamos sangue e começamos a tirar sangue das narinas.
tínhamos maretas, que não sei se aquilo pesavam 20 quilos, e nós em cima tínhamos que demolir, e vinha um pessoal com maçarico para cortar, porque era um xadrez de ferro e uma massa colocado. É só ver um caterpillar onde vai e não consegue, mas o homem devia fazer. E sem nenhuma proteção. No âmbito da HST não havia nada. E eu recordo o senhor Ter, era um americano, aquele, um inglês, ficou assustado quando nos viu. Disse, o que estão a fazer? Disse, estão a trabalhar sem óculos, sem nada. Sim, estão a trabalhar. Então nós tínhamos direito de 20 litros de marreu por dia. Então trabalhamos naquele local 6 meses para terminar aquele trabalho. 6 meses a demolir. Primeiros dias tivemos esse problema de saúde, mas depois o corpo habituou àquele trabalho e dali mesmo fomos dando férias. Pessoas que trabalham no campo, no sazonal, nunca têm direito de férias, mas a empresa achou normal que deviam nos dar como bônus, porque era impensável que devesse destruir aquela infraestrutura. Agora, se formos na açucareira, mesmo no armazém, tem uma parte onde eles põem o açúcar, tem alguns balneários. Então, foi lá onde eu, de facto, mais uma vez, reafirmei a capacidade de uma força do leão. Se agora eu mesmo sou homem, saí muito grande naquele local. Daí consegui entrar na fábrica, saindo do campo. O chefe gostou da minha prestação, disse, olha, vens trabalhar aqui na fábrica, na área de manutenção, mas é a área de construções, em que nós fazíamos tudo. Fazíamos bloco, fazíamos abertura de roços das casas, serviço de manutenção da açucareira. Então, a estudar, à noite, de dia, a ir no serviço. Então, o trabalho mais horrível até que eu fiz é desentupir fossa. É um trabalho muito estranho. Se alguém já desentupiu fossa, trabalhava eu como ajudante, com o mestre, se eu chegar, ver todo o espaço alagado de fezes, e eu tinha que ir lá, sem nenhuma proteção, com uma pá, abrir aquilo, abrir uma cova, pôr aquela sujidade, depois desentupir. Mas eu fiz com perfeição, porque o que eu queria era ganhar um pouco de dinheiro, suportar, de facto, a minha escola e também os meus irmãos e a minha irmã. Então, para estudar. E consegui, fiz o trabalho e consegui, eu recordo muito bem nesse tempo, o máximo foi de quase bater 15 sacos de cimento, bater blocos, sozinho. Então naquele dia foi muito difícil, mas conseguimos. Mais outras atividades que fomos fazendo na construção. Eu na universidade não fui logo, fui primeiro no ensino médio, porque percebi que não tinha condições para chegar no ensino superior. Em 2005, eu fazia letra na escola secundária de Mafambice, então percebi logo que devia concorrer para o IFAPA. Concorri, o meu sonho era, de facto, de trabalhar na saúde. Eu tanto queria tratar bem as pessoas. Tinha esse sentimento, gosto de tratar bem. Mas sempre era aprovado, não admitido. Aprovado, não admitido. Então concorri na Beira, concorri em Matanda. Então tentei fugir para o professorado. Também não deu certo. Mas um amigo meu, que agora eu trabalho na EDM, na Zambésia, disse, não, olha Pedro, você sempre foi inteligente e sempre conseguiu dominar a matemática, português. Então vem aqui fazer no IFAPA, Instituto de Formação e Administração Pública, autárquica da Beira. Eu disse, tá bom. Este curso na altura era feito em Portugal, para os administradores do Estado. Eram 5 anos, mas chegado aqui acabou sendo reduzido em 2 anos e meio. Na Beira, em Sofala, e em Niassa, neste caso em Lixinga, e no Maputo. Então, em 2006, eu vou para a Beira, concorro no universo de 700 candidatos para tirar 40 pessoas. Então, foi uma concorrida renhida na Escola Sansão Mutemba. E eu, saindo de Mafambice,
Mas vim fazer o quê? Eu recordo, depositei 100 meticais no Standard Bank para ir a essa prova. E fiz. Depois de fazer, de facto, passei. Alguém me liga, o amigo diz, passou. Como era muito brincalhão, antes não é possível eu passar 700 candidatos para tirar 40. Não, é impensável. Porque também, na Beira, havia pessoas que chegavam de carro, Então aquilo me atacou psicologicamente. Para eu não tinha nenhum conhecido, por aí fora, eu disse, o que eu vim fazer? Mas consegui. Quando fui, de facto, ver as listas, era pegar dedo assim, ver esse lado, chumbou. Transitou. Não estou escrevia se transitou, não transitou. Então, ver aqui no meio, embaixo, em cima, todos não transitaram. Eu aí no meio. Foi uma grande felicidade para mim. Então, eu admito para semestre de agosto em 2006. E eu pensava que o Instituto de Administração Pública tivesse um lar. Só quando vou lá, disse, não temos lar. Cada um por si, Deus para todos. Fiquei amputado os pés. Como agora? Preferi escrever, anulei, para voltar no semestre de fevereiro de 2007. Então voltei de novo a Mafambiça, ingressei de novo na açucareira. Fui de novo no campo, me admitiram, comecei a trabalhar alguns meses. Tinha um meu amigo, que agora é diretor da XI, na açucareira. E depois disso, ele disse, tá bom, vamos arranjar o meio termo de você entrar, de facto, de novo na açucareira, na fábrica. Então, trabalhei no empacotamento de açúcar. Comecei a trabalhar, empacoto muito bem o açúcar. Este açúcar empacotar bem. Então, trabalhei lá no empacotamento de açúcar. Consegui juntar os meus trocos. Em 2007, volto de novo no Instituto de Formação em Administração Pública. Felizmente, fiz em 2 anos e meio. É o tempo recorde. E nós dizíamos lá, quem vem no IFAP é para comer manga 2 épocas, não 3 épocas. Então, eu comi manga 2 épocas e saí. Depois de terminado, fui estagiar no distrito de Gondola, aqui em Manica. Na altura foi em 2009. Acabava de entrar como município em Gondola e tinha que formar muitos documentos, o organigrama do município, com aquele todo o conhecimento que tínhamos nos IFAPAs. Ajudamos bastante a construir o município. E terminou o meu estágio, voltei à Beira. Fui à graduação, foi uma graduação muito boa. Eu fui chefe de ensaiar o grupo e apresentar a mensagem. Felizmente, até a mensagem ainda tenho, que eu apresentei lá, dos estudantes. E foi muito bonito aquilo. Eu recebi, de facto, o meu diploma, na altura era o secretário permanente da província de Sofala. A nossa graduação foi honrada com a presença da ministra da Função Pública na altura, que é a atual secretária do Estado na província de Maputo. E daí logo consigo emprego. Quando saio do IFAPA, vou para Mafambiça, fico um tempinho, consigo emprego no banco, oportunidade, agora é MBC. Então, como gestor de crédito. Saio do banco, porque percebi que não me sentia à vontade. Saio do banco, vou para Moanza, distrito de Moanza. Trabalhei 11 anos. Em Moanza fui um simples técnico. Fui um técnico administrativo. Primeiro entrei via SIDAI, que é a agricultura, como um técnico de recursos humanos e administração e finanças. Saí, trabalhei como administrador do Hospital Distrital de Moanza. Dali, saí, fui trabalhar no gabinete do administrador, como área de relações públicas e protocolo. Saí, fui trabalhar nas infraestruturas, que é STPI, como administrativo. No mesmo ano também trabalhei como agente financeiro do STAI. Depois disso, terminado, voltei ao gabinete na Secretaria Distrital em 2016, como chefe de repartição de finanças. Trabalhei até em dezembro de 2021 como chefe de repartição de finanças. É quando fui chamado, vem para a Beira. Disse, na Beira fazer o quê? Disse, para tomar posse. Eu disse, posse do quê? Vem só para tomar posse. Eu disse, não, mas primeiro tenho que saber. Vou tomar posse do quê? Disse, não, venho mesmo, tens de comprar um fato. Eu disse, sim.
Disse, não, tens que vir com a esposa. Eu disse, não, mas essa esposa, vou dizer que estou a ir fazer o quê? Epá, lamentavelmente eu não levei minha esposa, porque eu não sabia o que era. Então, fui para lá, fui mesmo uma maneira normal, tinha o fatinho no carro, porque eu pensava até que estavam talvez a brincar comigo, por aí fora, eram amigos. Então, quando disseram, agora o senhor vai ser administrador de Gorongosa, eu disse, eu? Não é possível. O administrador distrital, no ordenamento jurídico moçambicano, diz-se que representa o Estado. Representa o Estado ao nível local. A responsabilidade do administrador é qual? É de coordenar o governo do distrito. Coordenar o governo do distrito. Por isso que temos vários serviços. Temos serviços de educação, temos serviços de saúde, temos serviços de agricultura, temos serviços também de infraestruturas e coordenar outras atividades na área de... os colegas trabalham na área de defesa e segurança, por aí fora. Então nós temos a responsabilidade de coordenar o governo distrital, representar o Estado ao nível local, cumprir e fazer cumprir as normas. A questão da polícia é discutível. A polícia não subordina-se diretamente ao administrador por serem paramilitares, mas sim eles subordinam-se diretamente ao comando provincial, ao comandante-geral, ou comandante-chefe, que é o chefe do Estado. Mas nós coordenamos com a polícia, diferentemente dos outros serviços, como a agricultura, educação, saúde e infraestrutura, que subordinam-se diretamente ao administrador do distrito. Portanto, vocês têm um orçamento próprio, uma verba é atribuída para suportar estas funções. Logicamente, o administrador distrital que está no governo distrital tem o seu braço técnico, que é a Secretaria Distrital, onde trabalha o secretário permanente, até agora. Então, o secretário permanente tem essa responsabilidade de assessorar o administrador em todas as atividades que fazemos. Como sabeis que o administrador tem atividades meramente políticas, de juntar as massas e difundir que as políticas sejam cumpridas. Mas, ao produzir-se os documentos, tem que ter o olheiro. Quem faz isso, a parte técnica, é o secretário permanente do distrito, em coordenação com os diretores distritais. O que significa ter o parque inserido no distrito da Gorongosa, em termos práticos, em termos materiais, em termos de... Eu primeiro caracterizo o parque como o berço da humanidade. Quem quer conhecer o berço da vida, da fauna e da flora ao nível mundial é vir a Gorongosa. Não é fácil termos uma floresta desta natureza, termos aqueles animais, porque eu até em brincadeira, em jeito de brincadeira, costumo dizer que os maiores furtivos do mundo são os europeus, americanos e asiáticos, porque já não têm florestas. Os rios já não têm peixe, porque são bombas que são atiradas lá. O ecossistema praticamente está afetado, mas nós aqui temos o exemplo de recordar aquilo que foi a humanidade nos tempos remotos. A relação que temos com o parque, isso que pode nos interessar. Para mim, até agora, é excelente. Primeiro, é uma infraestrutura de dimensão internacional. É uma infraestrutura que é cartão de visita em Moçambique, é cartão de visita no mundo, falar do Parque Nacional de Gorongosa. Agora, o que existe, o que deve existir é aquilo que nós sempre dissemos. Discute-se tanto da redistribuição da riqueza ao nível do país, em que em algum momento temos, de facto, muitos recursos e a população que vive ao redor daqueles recursos tem uma vida ainda não bem identificada, que estão perante um gigante. Mas isso é discutível, porque as receitas do Parque Nacional de Gorongosa não podem só servir a nós de Gorongosa, tem que servir o país. Então, é um bem que está no distrito, sim, mas esse bem é dos moçambicanos. E sendo dos moçambicanos, cada moçambicano deve usufruir daquilo que são rendimentos
que saem do parque, como qualquer outros parques que temos no país. Agora, o que eu sinto é de que temos que investir na educação. A educação é fundamental, porque ao olhar pela historiografia do Parque Nacional de Gorongosa, pode não ser documentado ou não, e depois é de ver dos livros também que me ofereceram, é de que, outrora, isto não começou como parque. Começou como um local onde fazia-se machamba, fazia-se caça. E o que se fazia? Quando os turistas vinham, abatiam animais, entregavam à comunidade. A comunidade consumia aquela carne. Então, é uma certa idade que cresceu neste ambiente de consumo de carne selvagem. Mas, depois de se entender que temos que restaurar o nosso parque e ser uma área de conservação total, não tivemos um cuidado de voltarmos a dizer que não, aquilo onde na altura era feito caça, agora é totalmente proibido fazer caça. É totalmente proibido comer ou fazer o uso daquela carne. Esta parte eu sinto aí que falta. E não só. A maioria dos manuais, até eu chegar a fazer ensino superior, a maior parte dos nossos manuais estudávamos que o homem vive da caça e da recoleção. Eu estudei esses manuais. O africano, o moçambicano, vive da caça e da recoleção para sobreviver. Então, para desconstruir essa mente de que o homem não vive da caça e da recoleção, mas vive de outras maneiras, leva seu tempo. Então, por isso temos que investir tanto na educação, na sensibilização, para que as gerações que daqui a 20 anos vão perceber genuinamente que é preciso conservar, e nesta zona onde nós estamos é preciso conservar na sua totalidade. Das várias visitas que eu próprio tenho feito às comunidades da Zona Tampão, não sou saudado quando eu saúdo a eles. Bom dia, boa tarde. São os primeiros a dizer prontos para conservar o meio ambiente. Então, eu já sinto que a mensagem está lá. Mas, estando lá, a mensagem é aquilo que nós dissemos. O corpo pode estar salvo, mas o espírito ainda não está salvo. E para dominar o espírito leva muito tempo. Então, as pessoas carnalmente já estão a mostrar que já estão num caminho certo, porque o parque tem muitos programas que trabalham na base de sensibilização das comunidades. Mas as próprias comunidades têm que encarnar isso e tornar uma realidade para ele, a família e todo o resto. Esta parte que pode faltar também não pode ser apenas uma missão só do parque e parceiros do parque, mas nós também, como governo distrital, temos que fazer a nossa parte. Como município, também tem que fazer a sua parte. Esta é a razão que, na minha agenda, no meu programa pessoal, como administrador do distrito de Gorongosa, eu até acabei colocando como uma parte só de falarmos da conservação, como devemos lidar com a questão do Parque Nacional de Gorongosa. E eu tenho falado isso com os líderes comunitários, religiosos e tradicionais. O que era antes não é o que é hoje. Como devemos estar. Eles têm dado também uma resposta positiva. Agora, nós como governo temos certas limitações, diferentemente do parque. O parque tem infraestruturas, tem meios de transportes, por aí fora. Mas como governo distrital, também tem suas limitações. Reduzimos significativamente conflitos com as comunidades da Zona Tampão, com a comunidade. Merecer dos esforços que nós estamos a fazer. Elencando as áreas em que, como governante, eu gostaria de ver que também a minha alma estaria à vontade, é ter um aluno da escola, qualquer escola da Zona Tampão, do distrito, a saber ler e escrever. De uma forma resumida, dominar o ensino. Em poucas palavras, diríamos uma educação de qualidade. O indivíduo, quando é educado, serve para todas as nações. Ele serve para Moçambique e serve para além da fronteira. Se Gorongosa, Parque Nacional, com seus parceiros, conseguir abraçar com mais afinco
já vem fazendo. Tem as raparigas a estudarem, também temos os rapazes, os clubes de rapariga, por aí fora, está a fazer a sua parte. É bom e louvamos isso. Mas se conseguirmos seguir desde o ensino, formação dessas raparigas, esses rapazes, eu me sentiria muito à vontade. Apesar que é uma responsabilidade do Estado. Essa é uma responsabilidade do Estado. Mas temos que saber que temos limitações. Este é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, gostaria de ver a saúde da população de Gorongosa à vontade. Por isso, até agora, estamos a bater projeto de requalificação do nosso hospital para termos um bloco operatório. Não faria sentido ter uma assistência médica medicamentosa, não de qualidade, mas em contrapartida, temos animais a serem muito bem assistidos. Até tem um médico para animais. Então, estamos a dizer o quê? O animal tem seu valor mundial, o homem também tem seu valor na sociedade. Então, tendo uma assistência de saúde de qualidade, incrementar aquilo que nós temos, estamos a chorar só e somente um bloco operatório. Quando a pessoa sofre aqui, é preciso ir para Chimoio, preciso ir para Beira, com essa nossa estrada. Não é fácil. Esse é o segundo aspecto. O indicador da governação, mesmo indicador internacional, é o consumo de água potável, em que as nossas comunidades, até hoje, já fizemos uma boa parte. Como vê em Gorongosa, ainda temos sistema de água, mas ainda há comunidades que clamam de uma água potável. Podemos dizer Muzangungun, mesmo aqui em Vunduze, mesmo aqui nas zonas tampão, há comunidades que ainda disputam água com animais. Então, nós sabemos, há zonas em que não é possível nós colocarmos água, porque são zonas de proteção, isso vai criar mais vontade da população estar lá, tem que estar fora, mas naquelas zonas as comunidades, de facto, estão livres. Então, diria que, em terceiro lugar, a questão de consumo de água potável. E o que não é de menos? A cidadania vence através da identificação. Não conheço em nenhuma parte do mundo que um cidadão, para ter a sua identidade, tem dificuldade. Nós temos que aceitar que há famílias que não conseguem tratar documento para si. E sendo um moçambicano, eu digo, mas por quê? O último desafio é de reforçar a própria conservação, que seria o primeiro. Não é uma agenda do parque parceiro, tem que ser a agenda de todos os moçambicanos e residentes de Gorongosa. Tem que ser uma marca, temos que conservar, porque o meio ambiente vai agradecer. Não é só o parque, são os parceiros, o meio ambiente vai agradecer. Então, esses são vários desafios que nós temos como governo, que também estão na nossa carteira, em coordenação com os governos de nível distrital, provincial, mesmo central, clamamos e choramos. Queremos água para a nossa população. Como é que o Estado pode ajudar a encorpar esse trilho já iniciado? Esses projetos são projetos que, para a avaliação, levam o seu tempo, porque tem a fase de implementação, fase de avaliação e dizermos quais são os resultados. Se a memória não me traiçoa, estamos há quantos anos na produção de café? Ainda estamos num período de alguns anos. E está a dar emprego a muitas famílias, muitas mamás, mas temos que saber que somos muitos. A situação de planeamento familiar nas comunidades ainda é um mito. Então, o parque faz a sua parte. Nós, o governo, fazemos a nossa parte. Estamos a convergir. Estamos muito cedo, mas temos que aumentar mais. O parque passa da sua sensibilização, diz vamos fazer isso. O governo distrital também passa a repisar aquilo que o parque disse e o parceiro disse. Então, assim só podemos avançar de mãos dadas. Então, há esforços enormes de louvar e de agradecer que o Parque Nacional está a fazer junto ao governo. Mas queremos mais. É a natureza do homem. O homem quer sempre mais. Hoje tem alguma coisa, mas amanhã precisa um pouco mais. Eu costumo dizer nas várias intervenções minhas que este parque
não é de alguém, este parque é nosso. E quem está a conservar este parque somos nós. Então, não é dizer que é uma valia, é uma identidade nossa. Nós somos Parque Nacional de Gorongosa. Então, é um orgulho porque já é uma infraestrutura de dimensão internacional, de uma dimensão que, de facto, orgulha-nos ter. Então, é mais uma valia. Sim, como bem disse, precisa de usar essa valia, mas para mim é uma identidade ter o parque no distrito. Buscando um pouco do conhecimento que posso ter de parcerias público-privado, que muito agora o mundo usa, e há muitas coisas que nós colocamos em carteira e socorremos no âmbito de parceria público-privado e que mesmo a exploração do parque, as pessoas podem não perceber, está no âmbito de parceria público-privado. Na concepção dos projetos, dos contratos, tudo vem lá. Por isso eu tenho tido muito cuidado de exigir algumas coisas ao parque, porque na concepção dos contratos, os contratos, em algum momento, está aqui o Parque Nacional de Gorongosa, mas quem assina os contratos, eu não estou lá, porque se eu estivesse a ver essa linha, não, essa linha para mim não, essa linha não me ajuda. Eu colocaria uma linha, por exemplo, diria assim, do rendimento anual que o parque pode ter. A população de Gorongosa quer que seja também sócio. E é de fato, porque o parque transferiu uma parte. Aquilo é uma parte dos pacotes de responsabilidade social. E também é uma parte que se diz os comitês de gestão. Então, são questões muito sensíveis, que em algum momento, por isso eu disse, o parque é nosso sim, mas temos que admitir que os rendimentos do parque, os moçambicanos usufruam. Não podemos só dizer que tudo tem que ser para nós. Não, temos que deixar também outros moçambicanos a ter. Então, no âmbito de parceria público-privado, está-se a fazer muita coisa. Já se fez. Por exemplo, agora temos em Manga esse projeto de requalificação do hospital, o bloco operatório. Estamos a lutar. Não conseguimos recursos, mas o parque abriu a mão, disse que não estamos disponíveis, vamos dar uma mão. É um parceiro da primeira linha. Qualquer coisa que nós não temos, sempre recorremos ao Parque Nacional. E também o parque não mede esforços. E o parque não está só em Gorongosa, está em Moanza, está em Dondo, está em Maringo, em 6 distritos. Nós estamos no meio, mas eu sinto que os ganhos, os rendimentos do parque, o distrito está a consumir mais em relação aos outros distritos, que podem também ter ciúmes. Em que áreas é que o Estado deveria acompanhar com um esforço redobrado este trabalho que os senhores estão a fazer aqui? Por exemplo, a estrada? Na verdade, a questão de estradas em qualquer parte do mundo, eu não me preocuparia muito na estrada nacional como tal, porque já é uma via que todos nós usamos, cartão de visita, e a qualquer momento pode ser de facto revista. Mas eu estou mais preocupado com as estradas não classificadas terciárias, em que o indivíduo, por exemplo, quer ser a Muzangugun, quer ser a Cuso, quer ser a Vunduzo, quer ser a Casa Banana, tem que chegar aqui no distrito em condições, em tempo recorde. Quem está a produzir lá, nos planos da assistência do Parque Nacional, tem que ver a sua produção a chegar um pouco mais cedo na vila. Porque imaginemos se alguém tira alface em Casa Banana para ser consumido aqui. Com a estrada como está, chega já murchado. Mesmo se tenhamos alguém para comprar alface, para revender na beira, só da beira até aqui, e daqui para levar o alface, então é uma quebra que a pessoa vai ter. Então, havendo essa facilidade de vias terciárias bem transitável, a nossa via nacional transitável dinamiza a economia. Dinamiza a economia. E não só, temos certas áreas que ainda estão abertas no nosso distrito que podem muito bem ser exploradas. Podem ser muito bem exploradas porque nós podemos dizer que somos campeões no turismo, mas não há uma cadeia de valores para complementar esse turismo, porque nem todos podem conseguir ter alojamento no parque, quando vão ao parque. Mas ao longo da via, saindo, por exemplo, do shopping até aqui, quem está a complementar a área de alojamento, pelo menos? Não temos.